fundamentação teórica, Opa, Marcos, deu só um avisozinho aí, porque eu comecei a gravar, que eu esqueci de botar para gravar. exato. Era outro detalhe que eu ia perguntar e tinha esquecido. Se era você, se era eu, ótimo. Pronto, tá gravando aqui, que eu já estava esquecendo de botar para gravar para os demais alunos. Uhum. Viu, gente? Então, nós vamos bater um papo exatamente sobre essa parte. Eu vou pedir, em alguns momentos, a intervenção de vocês para a gente trocar experiência. Por quê? Porque não é exclusivamente a minha experiência. Todo mundo aqui tem experiência. E tem um detalhe: muitas vezes nós aprendemos exatamente com questionamento, exatamente gerando posicionamento. Então, eu conto muito com a interação de vocês. Tá? Meu nome é Marcos, sou formado em administração, trabalho com educação há 20 anos, tá certo? Sempre focado na área de administração e na área de empreendedorismo. Algumas vezes ministrando aula para a turma da área da saúde. Depois vocês vão ter a oportunidade e vão estar vendo aí minhas mídias sociais, aí a gente conversa, troca experiência, mas hoje o foco é esse aqui. Qual a diferença entre departamento pessoal e recursos humanos? Deixa eu só. E aí tem uma característica, quando se fala em departamento pessoal, é a parte burocrática, que se fala de folha de pagamento, de férias, de cálculo trabalhista, admissão e demissão. Recursos humanos, nós vamos falar sobre gestão de pessoas, onde nós vamos ter que desenvolver as pessoas, nós vamos ter que trabalhar com o processo seletivo, ter a gestão de pessoas é exatamente o quê? Nós vamos trabalhar nas empresas, não importa qual seja a empresa, nós temos que assimilar a cultura da empresa. E aí nós temos que valorizar os colaboradores. Valorizar vai exatamente no trabalho da empresa, que o profissional da área de pessoas tem a missão de estimular esse trabalho. É característico dele, é ele que vai trabalhar o desenvolvimento dos profissionais quando nós falamos de treinamento. A característica da integração. Por quê? Porque o profissional precisa chegar a uma empresa, ele tem que ter uma integração no sentido de quê, gente? No sentido de ser bem recebido, no sentido de conhecer a estrutura da empresa, certo? Saber as relações de cada departamento, porque a empresa ela é um todo, não é só um departamento de recursos humanos, o setor financeiro, o setor comercial, o departamento de marketing. Isso não é separado, isso é junto e misturado. Por quê? Porque sempre nós vamos ter que atender ao nosso cliente, quer seja com produto, quer seja com serviço, o nosso usuário, a mesma coisa, produto ou serviço. Quando é usuário, nós vamos falar de serviço na maioria das vezes. E aí, nessa característica, o profissional de departamento pessoal, ele é aquele profissional burocrático que cuida da parte legal, tá certo? Que registra, que trabalha o direito, como a questão das férias, como a questão dos cálculos trabalhistas, como o processo de admissão e demissão, que aí envolve FGTS, seguro trabalhista, envolve todas essas questões. E aí eu queria começar a interagir um pouco com vocês, saber assim, vocês estão trabalhando, alguém está trabalhando, não está, como é que está essa característica, a experiência de vocês na área de recursos humanos. Deixa eu começar a induzir aqui. Começar com a Cleidiane, que está ali na tranquilidade da rede. Cleidiane, boa noite. Eu vou já fazer um pedido para vocês ligarem as câmeras. Exatamente para eu saber se vocês estão assistindo a aula ou não. Pronto, a Milena, olha aí a Milena. Começar com a Milena. Milena que ligou a câmera, doida para falar. Tá trabalhando, Milena? Pode liberar o áudio. Não, estou em casa. Tá em casa, mas Sim. já trabalhou nessa área, não trabalhou, tem experiência. O que é que você tem de experiência nessa área? De recursos humanos, não, né? Mas eu trabalhei numa clínica de cardiologia quase 14 anos. Aí, no momento, não estou trabalhando. Estou trabalhando assim, informal, né? Estudando. Fa- fa- Você está fazendo o quê?
o que é que eu estou fazendo? Eu estou fazendo Hum, cursos e estou fazendo também um curso agora que eu comecei na Estácio de marketing uhum. online. Aí estou fazendo esse curso agora de recursos humanos e estou fazendo um curso presencial no Senai de técnico de almoxarifado. Fora Tá os que eu buscando... já fiz, né? Eu já fiz o de técnico, não, já fiz o Excel básico e fiz também gestão financeira. Ou seja, você está se preparando exatamente para trabalhar na área administrativa, exatamente para Exatamente. poder coordenar pessoas, tá certo? E a sua formação nesse ambiente de gestão de pessoas vai envolver a parte comportamental e a parte legal. Nós, como profissionais da área de administração, nós temos que buscar... É claro que quando você vai ter uma experiência na área de departamento pessoal, você se especializa. Mas o Uhum. profissional da área de administração, ele precisa, pelo menos, entender o processo que acontece. Então, você trabalhou 14 anos em uma clínica, tá certo? E aí, Uhum. numa clínica, você, na hora que você saiu, não importa o motivo, teve a sua rescisão de contrato, você teve o seu direito a 13º, a questão de férias, a questão do FGTS, a questão do seguro, tudo isso passa dentro da cabeça do administrador. E, ao mesmo tempo, tem Sim. que passar na cabeça de vocês, profissionais, no sentido de que eu vou me candidatar para gerar uma oportunidade profissional. Eu tenho que olhar o perfil daquela vaga que eu estou pleiteando participar do processo seletivo. Aí vem uma situação. Você falou que está fazendo curso de Excel, gestão de pessoas, que é... Na verdade, eu já fiz, né, o curso, só vou receber agora o certificado. Agora eu estou fazendo de técnico de almoxarifado, lá no Senai. para trabalhar com a área da logística. Então, é É, exatamente essa formação completa. Conclua. uhum. Enfim, eu estou gostando muito, né, desse curso. Muito bom. A parte da logística. Pronto. A parte de departamento pessoal é uma parte que ela é muito burocrática, ela é uma parte de muito cuidado, que nós precisamos entender de folha de pagamento, de férias, 13º, rescisão do contrato de trabalho e encargos sociais. Tá certo? É algo que quem for se especializar nessa área tem que estar muito ciente de como é que funciona. E aí vem algumas características quando se fala, por exemplo, de folha de pagamento. Nós temos que olhar hora extra, adicionais, vale transporte, falta, movimentação mensal, tá certo? Como é que é feito esse cálculo? Por quê? Porque cada sindicato, Milena, Rosana, Oswaldina, eu acho, cada situação, cada sindicato tem uma característica. A Cleidiane, a Alessandra. E aí nós temos que, vou trabalhar em uma empresa. Qual é o sindicato? Por exemplo, se você vai trabalhar em uma empresa filiada ao Sindicato do Comércio, você precisa olhar a regra do jogo lá no sindicato, para entender como é que funciona a questão da hora extra, tá certo? Para entender como é que funciona, se for um caso da área de atendimento, que tiver a parte de metas, tem que entender como é que funciona cada regra, tá? Aí precisa saber a questão do 13º. E aí vem uma pergunta, as férias, quando você completa um ano, você pode tirar férias ou você tem o direito a férias? Sim, temos sim, mas tem um tempo determinado, né? Pode ser até mais de um ano, né? Sim, Não que eu pode, sei. não é que pode ser até mais de um ano. A empresa tem até um ano para Uhum, poder proporcionar suas férias. É claro que se fala muito na questão do acordo, e o acordo entre funcionário e empresa acaba acontecendo, mas a empresa tem até uhum. um ano para poder Das férias, né? dar as suas férias. E aí você precisa. Um grande problema que acontece do profissional na hora que ele ou ela sai de férias, qual é? Quando ele sai... Exato, Flávio. Quando ele ou ela sai de férias, recebe o salário mais 30%, correto? Isso. E quando volta, recebe o quê? Não recebe nada. Bom, se tirar os 30 dias, não recebe nada, né? Exatamente, é por isso que a gente precisa ter uma organização de trabalho. Então, como profissional, eu preciso saber por quê? Porque na hora que eu vou sair de férias, e eu falo isso que eu já cometi essa gafe também como profissional.
Ah, o dinheiro Eu entrou. acho que todos, né, professor? Então, na hora que se entra os 30%, a gente tem que saber que os 30% nós vamos ter que passar, é, vamos ter os 30 dias de férias e vamos ter mais 30 dias para poder receber. O salário só vem depois de 60 dias. E aí é essa característica que nós precisamos ter essa noção de organização financeira que a gente não acaba tendo por uma razão ou por outra. Aí vem o cálculo da folha de pagamento, tem um relatório, tem a questão dos impostos, do INSS, FGTS, do PIS, da GFIP, de todas as DAF. Então, como característico, o que acontece? Dentro do cálculo da folha, tá certo? O profissional que vai trabalhar com recursos humanos tem que ter um olho muito apurado, tem que ser um profissional Milena, Rosana, tá certo? Tem que ser um profissional muito analítico, aquele profissional que goste de olhar e ver o mínimo detalhe. Por quê? Porque a planilha ela vai vir exatamente discriminando uma taxa, um percentual, um valor para cada coluna. E na hora da dúvida, nós temos que aprender a consultar como é que é calculado. Hoje, graças a Deus, nós temos o Google. O Google ajuda, nós temos fontes de leituras mais acessível, nós temos que exatamente buscar esse trabalho. Aqui no artigo 225 do decreto, número 3048/99, determina que a empresa seja obrigada a elaborar mensalmente a folha de pagamento da remuneração paga devida ou creditada a todos os segurados ao seu serviço, devendo manter em cada estabelecimento uma via da respectiva folha e recibo de pagamento. A elaboração da folha faz parte das obrigações acessórias, conforme estabelece a Previdência Social. E aí tem uma característica, Rafael, você vai, você vai participar de um processo seletivo. Por que que muitas vezes, quando esse processo seletivo acontece, o RH solicita, o DP solicita com caráter de urgência, porque a folha fecha sempre entre o dia 15 e o dia 16. Então, se você recebeu até o dia 10, você vai ter 5 dias para entregar a documentação. O RH sempre vai lhe dar 2, 3 dias, porque ele precisa um tempo de folga para corrigir problema. Isso faz parte da rotina dele ou dela. Então, nós temos que entender, na hora que eu vou participar de um processo seletivo, por que que o profissional de recursos humanos solicita com tanta agilidade? Passou do dia 16, você só vai poder ser contratado no mês seguinte. Aí você pode perder uma oportunidade se você não proporcionar a documentação correta para o RH da empresa, para o DP da empresa. E por que que eu estou falando isso? Eu imagino que a própria Milena falou que estava esperando uma oportunidade. Então, se você pode ter uma oportunidade a qualquer momento, deixe a sua documentação pré-pronta. Não deixe a sua documentação para você procurar na hora que surgir a oportunidade. Coloque a documentação numa pasta, por quê? Porque vai lhe ajudar exatamente nesse processo. A elaboração da folha faz parte. Hoje, a folha de pagamento, você pode receber a folha de pagamento na empresa, com o Lerite. O Lerite pode estar no banco, tá certo? Tudo isso nós temos que considerar e nós temos que ter cópia. Folha de pagamento representa o resumo de tudo o que o empregado tem a receber, o que deve ser descontado e o valor líquido. E nunca conte, pela misericórdia divina, você foi começar um trabalho e o empregador disse que o seu salário ia ser R$ 1.600. Aí você conta com R$ 1.600. Se for bruto, tem um desconto. Então, na hora que você for contratado por um valor, pergunte pelo valor líquido e procure saber os benefícios que você vai ter. Aqui eu tenho um exemplo de folha de pagamento, tá certo? Onde vai estar pegando aqui, ó, profissional a profissional, tem aqui os proventos. No caso, vamos dar um exemplo, quando você pega uma empresa, e aí uma empresa, o diretor ele pode ter salário ou pode ter o prolabore. A opção é dele ou dela, o diretor da empresa. Ele só precisa determinar, como está aqui, mostrando o José Renato, o José Renato, tá certo? Então, como está mostrando
aqui, no caso do diretor de uma empresa, ele pode escolher ter um dos dois. Geralmente escolhe o Prolabore, por quê? Porque a taxação de imposto ela é menor. Quando nós pegamos aqui o José Felisberto, gerente financeiro, aí tem aqui ó, o salário, complemento líquido de crédito, tem aqui 1/3 de férias. As férias sempre são pagas mensalmente, exatamente para poder reduzir a questão do custo, o abono pecuniário, 1/3 para o abono, os descontos, o arredondamento de débito, o líquido pago em férias, o INSS e o imposto de renda. Então, quando você vai pegar uma folha de pagamento, você sempre vai ter que analisar funcionário a funcionário. Professor, e se a empresa tiver 1.000 funcionários? Você tem que ter a sua condição, quer seja por software, quer seja por qualquer coisa, tem que analisar a folha de pagamento. Por quê? Você pode pagar mais ou você pode pagar menor. As duas situações são ruins, porque se for pagar menor, o funcionário pode recorrer judicialmente. E aí uma pergunta para a interação da turma. O salário, ele geralmente é pago do dia 30 ao 5º dia útil de cada mês, correto? Isso. Uhum. Mas o 5º dia útil tem que ser no máximo até que dia? É o dia 5. É o dia 5. Não, o 5º dia útil não necessariamente é o dia 5. É não? Não. Vamos supor, vamos dar um exemplo agora. Dia 1º é sexta-feira, dia 2, dia 3 é sábado e domingo. O Sábado e 5º dia domingo. útil cai quando? Vai cair numa terça, né? Terça. Não. Não, Quem quer peraí, falar? Quem quer Ah, é falar? porque o final de semana não conta, né? Isso Então, só conta então da seria numa quarta? Seria na quarta, no caso, então. Sexta-feira. Quem é que está falando? Rafaela? Oi, Rafaela. Então, o que é que acontece? Falando a prática real, o 5º dia útil máximo tem que ser até o dia 7 de cada mês. Hum, É porque não Digamos, conta o final de semana, né, professor? Porque não é dia útil. não conta, tá certo? Então, assim, tem que ser até Entendi. o dia 7. Digamos que devido a uma questão de feriado e final de semana, o 5º dia útil caiu dia 9. Pode ser pago dia 9? Não. Tem que ser dia 7. Certo. Tá interessante isso. certo? Eu não sabia, não. Ó, É bom Nem saber. eu. uhum. Deixa eu falar, existem duas coisas, ó, gente. O que eu estou falando aqui é uma questão de lei. Por uma questão ou outra, a empresa paga dia 9, você pode reclamar, você pode questionar, mas na hora de questionar, nós temos que tomar cuidado da maneira que nós vamos questionar, tá certo? Ok. Exatamente por uma questão de relação. O que é correto? É até o dia 7. Ponto. Disso é fato. Por quê? Porque está dentro da questão de leis trabalhistas. Professor, Hum, Rafaela falando, uma dúvida sobre questão de férias. hum. Não sei se o pessoal que está na aula vai concordar comigo, e eu queria lhe perguntar se é correto. Sobre a questão de férias, quando o funcionário vai entrar em férias, geralmente a empresa pede para, como é que eu quero falar? Comprar as férias. Pode isso? É tipo como se fosse entrar em um acordo, empresa e funcionário, mas o funcionário continua trabalhando. Vamos lá. Existem algumas atualizações, tá certo? Isso é algo que geralmente acontecia. Tem uma parte legal. Se a Juliana tiver aqui, para eu não responder da maneira, digamos assim, dentro de uma visão que eu não esteja atualizado. Juliana não, Ana Paula. Porque, assim, o que é que acontece? A empresa pode comprar as férias, ela pode, mas existe um limite do que vai se comprar de férias, porque hoje já existe algumas questões trabalhistas que o funcionário precisa de férias, tá certo? Ah, Então, dentro dessa questão de compra, a empresa comprou os 30 dias. Se você vendeu seus 30 dias, geralmente a empresa se faz acordo, por exemplo, comprar 20 dias de férias.
Se você vender os 30 dias, Rafael, o que é que acontece? O seu nível de estresse mais 2, 3 meses para frente vai estar tão grande Eu sei. que você. Com licença, perdoe, mas porque, tipo, meu marido, ele trabalha, né? A escala dele Uhum, é muito, muito complicada, muito estressante. Ele trabalha na INA. A escala dele é 5 por um, ou seja, ele trabalha 5 dias e folga um. E tem dias que ele realmente chega altamente estressado. Não julgo, porque realmente a pessoa ir trabalhar 8 horas da noite para chegar às 5, 6 horas da manhã. E uhum. um mês passado, a empresa comprou as férias dele. E eu até perguntei, né? Você vendeu os 30 dias? Ele foi. Aí eu disse, sim, e aí? E os dias que você vai precisar para afogar, esparecer mais a mente, desestressar, como é que vai ser? Porque a folga dele só é um dia. Então, um dia não tem como você desestressar. Aí Tem não, até porque o é, papo eu da até questão falei para do. ele que ele ficou pensando, eu devia ter vendido só os 20 dias, eu então. Mas eu não comentei por conta disso, mas agora ele está sentindo na pele a falta que ia fazer esses 10 dias restantes de férias, né? Pronto, É Marcos, vou claro, pedir licença para incrementar aqui na parte legal. pronto. Boa noite, gente. Estou aqui só Noite. do lugar da Juliana por hoje, vamos dizer assim, devido a uma situação de que ela solicitou, ela não está podendo estar presente. Mas complementando aqui o que foi conversado, né? De fato, gente, o que é que pode ser vendido? É 10 dias, que a gente chama de abono pecuniário ali, o abono das férias, né? 10 dias. No entanto, a gente sabe Brasil, né? Não tem lei. Situação Brasil, né? Situação real. Na legislação é 10 dias, mas aí acaba que, como o seu esposo aqui, né, seu marido, fez uma negociação. Essa negociação é totalmente por fora da legislação trabalhista, né? Porque ela, no máximo, poderia estar vendendo 10 dias, e ele vendeu os 30, totalmente fora da legislação, mas, né, como foi um acordo aí fica nesse sentido. Mas o que o Marcos estava comentando sobre a importância dessas férias, né, da forma emocional, da forma social, até mesmo, Psicológico, né? né, Tá vendo? psicológica, exato. Então, é muito importante as férias, mas a gente sabe que devido àquela questão, a pessoa recebe as férias antes e acaba gastando, quando volta, volta sem nenhum tostão, aí tem todas essas Então, situações, né? Tem eu todas também essas pensei nisso. situações, exato. Todas as situações influenciam na decisão de vender essas férias, e a empresa acaba que, né, coloca isso. Mas vamos lá para os pormenores. Se Deus me livre, acontece uma situação específica, já entra numa situação de que ele não pode entrar pelo INSS porque ele estava de férias, e aí aconteceu uma situação no período de férias, ele estava na empresa, como é que isso vai ser justificado, né? Então, tudo isso são coisas que podem influenciar, né? Caso ocorra alguma situação específica lá na empresa ou fora da empresa, e que era para ele não estar na empresa, aí ele está lá. E como é Deixa que eu, deixa faz eu, isso para a segurança do trabalho, até mesmo? deixa eu só complementar o que você está falando aí, que até faz sentido. Ele, nesse período que ele entrou de férias, ele trabalha, ele é motorista também, né? E nesse período que ele vendeu as férias, mas continuou trabalhando, teve um acidente. Graças a Deus não foi grave. Ele só bateu o carro meio que faltou o freio na descida da Serra da Meruoca. Então ele bateu nos bambus. Então, foi uma burocracia monstra. Por quê? Porque ele não era para ele estar trabalhando. Ele estava de férias. De lá até aqui, isso tem dado uma reviravolta danada. A empresa passou pano, né, em cima disso tudo e meio que prejudicou um pouco ele, porque ele não está mais dirigindo. E foi até a questão, né, nem a culpa dele, foi irresponsabilidade até da empresa, porque ele já tinha falado que o carro estava com problema, pouco freio, e não foi ouvido. Então, tudo isso juntou com a questão dele ter, tipo, vendido as férias dele toda, e acaba acontecendo um acidente no momento que era para ele estar de férias, e ele estava trabalhando. Olha, deixa eu complementar aqui o que você está falando, Rafaela, o que a professora Ana Paula falou.
tá certo? Então, assim, legalmente é o que existe. Na hora que acontece um problema, como aconteceu no período que ele era para estar de férias, muitas vezes acontece por quê? Porque ele já trabalha 5 por um Isso. e ele trabalha com atividade de periculosidade, ele já trabalha com atividade de risco. É. Então, o descanso para ele é fundamental porque ele coloca o risco dentro da atividade profissional. E Mas, na hora que acontece alguma coisa, tá certo? A empresa assume a responsabilidade porque não pode colocar pelo INSS, porque teoricamente ele estava de folga. férias. Férias, né? Na verdade. Tá certo? Então, envolvem essas características, como a professora Ana Paula disse, é Brasil. Mas a gente precisa, o que você está perguntando é muito pertinente, por quê? Porque nós precisamos conhecer aquilo que nós estamos fazendo. Então, tipo, vai pegar um carro para fazer um translado, e aí o carro está com problema de freio. Vai, se o risco é exatamente a sua vida, você chega em alguns momentos que, se você não for, você pode ser demitido, mas se você for, pode perder o emprego. Na hora que você está dirigindo, você pode estar indo contra a sua vida ou a vida de terceiro. É um exercício que não é fácil, porém, como profissional, às vezes nós precisamos fazer. Então, Às vezes nós precisamos dizer não, nós precisamos questionar, exatamente por uma questão dessa. O carro, você está dirigindo. Se o carro dá problema, dependendo da estrada, você não controla, dependendo da velocidade, dependendo de uma série de fatores. Pode aparecer uma pessoa na é, sua frente, pode aparecer um animal, é um risco. um ponto, na verdade, um ponto positivo nisso tudo é sobre a questão do acidente, que graças a Deus os problemas foram só mais, só objeto mesmo, foi só o carro mesmo, não aconteceu nada com ele. Eles passaram a dar 2 dias de folga a ele, tipo, de 15 em 15 dias ele ter 2 dias de folga na semana, que ele não tinha. Mas Melhorou, né? então, mas ele não voltou, eles não permitiram mais que ele dirigisse. E, tipo, Aí, de repente, quando meio ele que, não dirige, ele perde a diária, né? Que é isso que gera o problema, né? porque atrapalha um pouco no financeiro da gente, né? Exato. Porque é, são gastos que são, como que diz, os 10% dele, ele recebia dirigindo, né? Quem dirige tem mais 10%, fora a periculosidade, o salário e tudo mais. Então, essa parte ele perdeu, porque ele não está mais dirigindo. Uhum. Aí eu sempre falo Pronto. para ele, mas é uma coisa, você foi prejudicado por um problema que você mesmo tentou resolver e a empresa não deu ouvidos. Verdade. Ó, dentro do exemplo aqui, isso é fato, Rafaela. Vamos só dando continuidade e vamos pegando outros exemplos para ir trabalhando, mas para que a gente possa passar pelo conteúdo e aí nós possamos ter exemplo. Na hora e eu vou aproveitar o seu exemplo, na hora que você vai receber o seu pagamento, ele tem que estar discriminado mais ou menos nesse modelo, tá certo? Com a questão do empregador, com a questão do nome do empregado, com data, com o cargo, com a lotação, com a agência de pagamento, tá? Hoje, muitas vezes, dependendo do porte da empresa, a empresa já faz o pagamento através de uma conta bancária e você tira o holerite no próprio banco. E aí você tem que exatamente guardar o histórico desses holerites. E aí faz necessário, peraí, se faz necessário exatamente o quê? Guardar o histórico de cada um. Vocês estão me escutando? Sim. Professor, deixa eu te fazer uma pergunta. Quando eu Faça. trabalhava na minha empresa, olha, quando eu trabalhava na empresa, eu recebia como é que se diz, esse recibo aí, né, de pagamento. Aí, assim, é bom guardar, deixar guardado, Você porque eu deve. tenho, Até porque. Você saiu tem quanto tempo?
Já fez um ano, já está com mais de um ano que eu saí da empresa. Pronto. Dentro desse Olerite, você disse que trabalhou 14 anos dentro da empresa, correto? O É, Olerite, ia fazer 14 anos já, né? Já estava bem perto de fazer. pronto, dentro do Olerite, você pode verificar se a empresa pagou tudo que foi de FGTS. Eu Você, recebi, quando eu recebi minhas contas, eu recebi assim toda a documentação, né, lá no sindicato, né? Uhum. Não, entenda uma coisa, quando você recebe no sindicato, isso é um primeiro passo importante da legalização, ponto. Porém, eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo, dentro da minha história profissional. Eu saí de uma empresa e sempre eu recebi minha rescisão por sindicato e tudo, mas sempre um ano depois aparecia um saldo de FGTS. Esse saldo eu posso dizer que foi erro, eu posso dizer que a empresa não tinha pago. Tem uma série de questões que às vezes acontece que não é maldade, é muito mesmo por quê? Porque folha de pagamento é algo de muito detalhe. Eu não sei com vocês na vida profissional de vocês, mas na minha eu já passei por algumas situações de ter que receber e já passei por uma que a empresa não estava com a documentação completa, eu tive que voltar na empresa para poder pedir a documentação da empresa para juntar dentro da caixa para poder liberar o dinheiro. Não, no meu caso, assim, deu tudo certo. No meu Uhum, caso, quando eu saí da empresa, porque até mesmo foi a empresa que me colocou para fora, né? uhum. Ou seja, Não, eu então, tive todos os meus direitos, né? não, eu estou falando que você pode usar o Olerite como questão de conferência. Se não tem, aí particularmente essa gestão de documentos, ela tem um prazo que deve se seguir, tá certo? Mas, assim, você muitas vezes guarda aí mais um ano, e aí depois você pode, digamos assim, jogar fora, tá certo? Você fica com a sua rescisão. Análise para elaboração da folha de pagamento. O que é importante na hora que nós vamos elaborar a folha de pagamento? O profissional, por exemplo, vocês vão iniciar a carreira na área de departamento pessoal, você vai trabalhar como assistente, então você vai ter que sempre ter cuidado com o controle de frequência. Hoje ainda tem algumas empresas que trabalham com o livro de ponto ou folha de ponto, mas ao mesmo tempo já tem muita empresa trabalhando com o quê? Com o registro por cartão, tá certo? Ou o registro por digital. E aí, quando é por digital, depois que o registro está implantado, o aparelho ele gera só um relatório de presença, que ele tem que ser tirado diariamente. E aí é um arquivo que o assistente de recursos humanos tem que ter na hora que vai estar montando a folha de pagamento, para saber e verificar quem chegou na hora ou não, quem faltou. Prontuário individual, situação individualizada de cada empregado. Por exemplo, gente, o profissional de recurso humano, ele é um profissional que ele tem que gostar de muito documento, ele tem que gostar de muito papel, tem que ser muito cuidadoso. Por quê? Porque vira e mexe, tem profissionais da área de recursos humanos que vão fazendo o processo seletivo, coloca a folha de cadastro e registro do profissional para ser preenchida, mas só preenche metade. Aí, quando o profissional vai embora, é um problema. Então, na hora que você vai fazer um cadastro de registro do profissional para trabalhar em uma empresa, pegue com a documentação o melhor possível. E sempre se preocupem em acompanhar cada documentação. Porque na hora que acontecer alguma rescisão nós nunca sabemos o dia que vai acontecer. Se acontecer alguma rescisão de contrato, e você não tiver com a documentação, a responsabilidade é do departamento pessoal. Essa documentação tem que aparecer. Então, vira e mexe, acontece o quê? Você pega a documentação, leva para casa para poder atualizar. Não leve. É documentação da empresa. Uma dica profissional: não pegue documento da empresa e leve para casa. Porque se acontecer alguma coisa e você perder,
Verdade. sabe? Não leve. Ah, você vai tirar o atrasado. A gente nunca tira o atrasado profissional, é um negócio incrível. Eu não sei a professora Ana Paula, mas quando eu minto para mim, é que eu falo assim, não, eu vou ficar até mais tarde para tirar o atrasado. Esse atrasado nunca acaba, e eu tenho 47 anos. Prontuário individual, situação individualizada de cada empregado, é exatamente o cadastro de cada profissional. Por exemplo, você pega um profissional que é pai ou que é mãe, a documentação é maior. Por quê? Tem que estar a documentação dos filhos. Precisa estar antenado sobre isso. Lançamento na folha com incidência ou sem incidência de INSS ou imposto de renda. Então, nós precisamos exatamente conhecer a legislação, qual é o valor limite que se paga sem imposto de renda. Então, tudo isso tem que estar registrado, tudo isso tem que ter controle. E aí tem uma questão, Milena. Você vai decorar tudo isso? Não vai. Resista. Não pode confiar na memória que vai dar erro, tá certo? Tem que conhecer a legislação. Teve dúvida? Vai para a legislação, até porque é um setor de muita legislação, de muita área legal. Descontos por incidência. Nós vamos ter o INSS, o imposto de renda, contribuição sindical, vale transporte e alimentação. A contribuição sindical, ela acontece automaticamente, até porque vai pegar exatamente o prazo. Tipo, depois do primeiro ano, você vai ser desligado no sindicato. Por uma questão legal. Com menos de um ano, você pode ser desligado na própria empresa. São Professor, características. deixa eu te fazer uma pergunta. Depois o senhor pode passar esses slides aí por e-mail, porque aí está bem especificado. É bom, né, a gente estudar, porque a gente tem aqui no nosso livro online, mas não está bem especificado aí dessa forma. Eu falo com a professora Ana Paula aí para poder passar, tá bom? Tá certo, obrigada. Gente, normalmente fica lá na webconferência, aí vai ter gravação da aula, slide e chamada, tá certo? Então, lá na webconferência vai ter os slides. Todos os slides. Ah, tá certo. Então fica lá, né? Pois tá, obrigada. Tá, ok. Quando nós falamos de proventos e desconto, o que é provento, gente? Quem é que arrisca? Milena, Flávia, Rafaela. Eita, eu não sei. Não, não, assim, eu já ouvi falar, mas não estou lembrado o que é. É a questão do seu recebimento, tá certo? É a Desculpa o questão, barulho, gente. É o meu filho derrubando a casa enquanto eu estou estudando. tá certo? É exatamente o seu ganho. Mais uma vez, eu falei isso anteriormente. Você vai receber o salário. Ah, você passou no processo seletivo e a empresa disse que você vai ganhar 1.500, R$ 1.600. Ficar acima do salário mínimo. Quando a empresa fala que você vai receber R$ 1.600, não quer dizer que você vai, no final do mês, estar com R$ 1.600 na mão, porque tem os descontos, tem os benefícios. Então, na hora que for colocar, tem que se olhar todos esses descontos, tá certo? Como também pode acontecer de ter os adicionais, tá certo? A questão da periculosidade, a questão de hora extra. E aí tem uma parte legal que sempre é um debate. Hoje, as empresas, quando colocam hora extra, colocam exatamente uma questão. Olha, o salário família, o descanso remunerado, tudo isso acontece. A empresa sempre coloca a questão da hora extra para folga, tá certo? Então, na hora que vai ter hora extra, sempre procure se verificar como é que vai ser feita essa remuneração, se vai ser por folga, se vai ser pago realmente, qual é a condição, e aí eu vou dar um exemplo do que a Rafaela falou. Uma vez eu fui fazer um trabalho em um hospital, e aí ministrando treinamento na área de atendimento para uma equipe de mais ou menos 50 pessoas. Durante o treinamento, um abençoado dormiu e eu passava por ele várias vezes e cutucava ele para ver se ele acordava. Aí na terceira ou na quarta vez,
a turma falou assim, professor, é porque ele está 5 dias completos aqui dentro do hospital. Só foi em casa trocar de roupa. A função desse profissional, ele era o maqueiro. Um maqueiro com sono, ele pode matar uma pessoa? Com certeza. Com certeza. Tá certo? Então, hoje, uma das questões que acontece muito na área da saúde é estabelecer uma quantidade máxima de plantão que você pode ter. E, ao mesmo tempo, gente, nós temos que aprender a dizer não para algumas coisas. Por quê? Porque você vai pensar em fazer um trabalho extra para ganhar um dinheiro a mais, só que, às vezes, ele vai sair mais caro do que o que você está recebendo. Verdade, professor. No caso aí dessa moça aí que falou, né, do esposo dela, que ele é motorista, né? Uhum. Que é também um trabalho de risco, como o senhor falou, que ele está correndo risco contra a vida dele e de terceiros, né? Exatamente. Jornada de trabalho, ó, é o tempo em que o empregado permanece à disposição do seu empregador, cumprindo e aguardando ordens. Observação: mesmo que o empregado esteja parado no local de trabalho, teremos que computar essas horas como jornada de trabalho. É que, nesse caso, o empregado ficou privado do local e cuidar de seus interesses particulares. Consequentemente, mesmo que não tenha serviço algum, ainda assim, o empregado não pode ser prejudicado, o empregador deve contar com esse horário como de trabalho. Deixa eu fazer uma pergunta que já acontece com algumas pessoas hoje. Digamos, Milena, se você for chamada para trabalhar em uma função EAD, a função EAD, você trabalhando de casa, conta carga horária de trabalho? Sim, é para contar. Eu estou trabalhando. Conta como? Ixi, agora tu me pegou. O que é que acontece? Na hora que você é contratado ou contratada para trabalhar no modelo EAD, à distância, você vai ter algumas questões. A empresa pode lhe passar um computador que vai ter o IP do computador e vai controlar a sua produção, tá certo? Qual- Ah, é, sim, entendi. ela pode passar o computador, como também, sim, como também a empresa pode, você pode passar como é que é o nome? Você passa o e-mail do computador que você está usando na hora que você entra no sistema e aí vai estar exatamente registrando toda a sua atividade profissional. Uma dica importante, na hora que você trabalha no modelo EAD, digamos que você usa o seu computador, tá certo? Na hora do trabalho, use exatamente e exclusivamente para o trabalho. Tangerino, o que é tangerino? Agora eu não entendi. Tangerino, ele é um sistema, ele é uma plataforma que conta as horas de cada colaborador. Aí lá Ah, tem todas as horas, aí você bate o ponto, você entra, o colaborador precisa entrar por esse sistema, que é o sistema da empresa, né, que a empresa contratou. Aí ele entrando, ele já tipo, já coloca, já cadastra as horas que ele começa, a hora que ele começou a trabalhar e a hora que ele saiu, tanto no home office como no presencial. então, pronto. Então, eu não conhecia Gabriele. Então, como característica, Gabriele. Oi, Rosana. Mas, Gabriele, tu trabalha no DP? Eu trabalho no RH. Aí, só que é junto com o DP, aí o DP, Hum. a gente faz junto esse processo, né? De contar as horas, né? Para estar até é, é, justamente contando as horas que estão em excesso e as horas que estão em faltas, né? O banco de Eu vou falar horas. um pouco da experiência. Rosana queria falar. Aí eu vou falar um pouco que eu achei interessante da experiência que eu tive agora recente. Tu quer falar, Rosana? Quero. Diz. Professor, eu estou com uma dúvida. Hum. É, tem uma pergunta, né? Uma empresa tem um funcionário de carteira assinada, trabalha tudo no seu direitinho, né? Tudo direitinho.
Só que nos dias de feriado, a empresa chama o trabalhador e paga só a diária avulsa. Pode isso? Deu para entender? Deu. O que que acontece? Eu vi hoje até uma matéria falando exatamente sobre a questão de hora extra, tá certo? A quantidade de hora extra que você pode ter dentro do mês é estabelecido 2 horas por dia, tá certo? Digamos que a empresa precise a mais, que aí é o caso que de repente está acontecendo. Mas se você só pode, o que é que está na lei? Existe o que está na lei e o jeito brasileiro de trabalhar. O que está na lei é que você só pode trabalhar 2 horas a mais. Se sua carga horária são 8 horas, você só vai poder trabalhar 10 horas durante o dia. E tem um limite, que agora eu não lembro, um limite para você estabelecer. Não pode ser todos os dias que você tenha. Se você tem uma questão de diária avulsa, aí vai depender do regime de trabalho. Dentro do regime de trabalho, você tem aquele profissional que trabalha na área de suporte, na área de atendimento. Ele tem uma carga horária máxima que ele vai estar trabalhando. Também não pode ser com frequência e sequência. O que é frequência e sequência? A frequência e a sequência estabelece uma rotina de trabalho. Então, tipo, o profissional da área de atendimento, da área de suporte da empresa, ele precisou cobrir o horário de trabalho de um colega. Aí ele trabalhou dobrado um dia. Um dia ele pode. Uma vez por semana, um dia pode. Não pode ser 3 vezes. Tá certo? Por quê? Porque senão extrapola a carga horária máxima dentro daquela questão do descanso. A Rafaela falou exatamente daquela turma da Enel. Então, aquela turma que trabalha externo, muitas vezes acontece o quê? Está trabalhando externo, não tem hora, porque às vezes você está encerrando o seu horário, mas aí surgiu um atendimento de última hora, certo? Mas, assim, dentro da regra o atendimento, ele só pode colocar um dia, se eu não me engano, no máximo 2 dias, que você pode estar, digamos assim, dobrando. E não pode ser 2 dias seguidos, tem que ser dias intercalados. Se virar frequência e sequência, isso não pode. E aí vem exatamente um debate. Professor, se eu falar não para a empresa, eu sou demitido. É fato, independente de qualquer que seja a empresa. É, Porém, nós temos que saber qual é o risco que acontece na hora que você já trabalha numa atividade estressante e você vai estar aumentando o seu horário de atendimento de maneira frequente. Chega uma hora, gente, que você não aguenta, é do corpo. Aí você começa a cometer erros. Por quê? Porque você está fadigado. Boa noite, Felipe. Você está com fadiga e você não vai aguentar. Não é porque você é menos ou mais do que cada um ou outro, não. É porque é o corpo. O corpo não aguenta, o corpo cansa. Marcos, só para Professor, então, nesse caso, o funcionário sai perdendo, né? Porque na carteira ele ia ganhar dobrado e aí ele vai ganhar diária avulso, né? era essa Seria Vai isso? de- questão que eu ia fazer. Uhum. Ana no, Paula, o Pronto. caso dos horários do meu marido, eles são muito, tipo assim, ele trabalha 2 dias durante a manhã, tipo de 8 até 5 da tarde. Tem só 1 hora de intervalo para almoço. São 2 dias assim. E uhum. tem 3 dias que ele trabalha à noite, de 8 da noite até 5 horas da manhã. Aí Pronto. ele folga nesses 5 dias que ele trabalha, quando ele trabalha o quinto dia, no outro dia ele já folga. Folga um dia só. Aí no outro dia começa de novo, de manhã, 2 dias de manhã e 3 dias à noite. Deixa eu pedir aqui. A Ana Paula ia falar, deixa ela falar para a gente dar continuidade. Professor, só um minutinho, porque agora no momento eu vou ter que pegar meu filho no curso, eu vou ter que sair aqui um pouquinho, mas quando eu voltar eu retorno, pode ser? Pode, pode. Vai estar gravada a aula, Milena, tá bom? Tá certo, mas eu vou pegar e se vocês não estiverem em aula eu volto aqui, porque tá muito boa essa aula aí, viu? Eu tô gostando. Obrigado. Obrigado. Te aguardo até às 9. Até daqui a pouco. Eu Uhum. tenho que concordar com ela, viu? A gente teve, uns 5, 6 aulas assim, e essa é a que está sendo mais interessante. Obrigado. Bora seguindo aqui, bora, gente. Gente, só complementando a questão aqui que
foi perguntada, né, se isso pode, né? Gente, é claro que a gente vê uma sabedoria da empresa em si, tá? Por quê? Ela paga a diária ao invés de pagar o dobro da folga dele, né? Então, ela está sendo esperta, a expertise da empresa em fazer isso. E aí cabe também ao funcionário ver essa intermediação, né? Vale a pena eu sempre estar aceitando? Eu aceito às vezes, ou aceito quando isso também me convém, né? É claro, como o Marcos falou, ele disse assim: olha, a gente tem até que saber como dizer o não, porque senão a gente pega o beco, né? O pessoal bota a gente para correr, mas é importante destacar, não vamos. Meu marido tem mania de falar assim, chapéu de besta é marreta, porque ele fala do prego, né? Que a pessoa acaba levando só na cabeça e não presta atenção do que está acontecendo. A empresa só ganhando em cima da pessoa. Então tem que ver os dois pontos, se vale a pena eu ir, né? Uma vez, duas, passando disso, questionar, né? Questionar de certa forma e saber como questionar. Às vezes a pessoa deixa para questionar diante a todos os funcionários em uma reunião, e aí o empregador se sente, vamos dizer assim, constrangido e acaba lhe demitindo posteriormente a esse questionamento. Então, você tem que saber o momento de questionar, como questionar, até, né? Mesmo você estando certo. Mas você, vamos dizer assim, é a parte mais fraca dessa relação. E outro ponto aqui, que foi o comentário que a Flávia comentou falando do marido dela, né, que trabalhou mais de um ano, de domingo a domingo, e uma vez ele dormiu, né, e recebeu uma advertência, né, escrita. Olha, Por causa de um acidente de carro. e aí, não, aqui que ele dormiu há pouco, mas e um pouco a mais, no hora do almoço. É outra situação, que Ah, foi da Flávia, né? Flávia Viviane. Então, assim, é importante levar em consideração, e aí também tem aquela questão do argumento do funcionário, né? Olha, e aí utilizar exatamente esse ponto. Quantas vezes eu não fiquei aqui de tal hora a tal hora? Como é que você vem colocar uma advertência para mim dessa forma, né? Tem que ser questionado, sim. E aí, é claro que, no final das contas, se eles quiserem, de fato, levar adiante essa advertência, outras pessoas podem assinar por ele, né? Tipo assim, testemunhas ao invés dele. Então, é difícil. Pode falar, Flávia. ó, deixa eu Boa complementar o que a noite. professora. Ah, a Flávia queria Boa comentar noite. aqui. Flávio. Pode falar. Verdade é o seguinte, ele trabalha de 4 horas, ele tem que estar lá de 4 horas da manhã até as 2 da tarde. Só que ele não tira 1 hora, que é o certo, né? 1 hora do almoço. Ele ali come rapidinho, aí volta, tem que atender um cliente, porque é cozinha industrial, é prestadora de serviço. Aí ele vai lá, atende o cliente, junta com com outra moça que ajuda ele. E por diversas vezes, ele de atestado, o pessoal do RH, a supervisora dele chamou ele, bora fazer um acordo, só vem pro café da manhã. Ele ia fazendo o café da manhã. Ano passado eu tive minha bebê no, no período que era de licença para paternidade. Ele foi fazer o café da manhã, me deixou aqui sozinha com a menina, com medo de perder o emprego, né? E quando foi ontem, aconteceu isso, e na mesma hora ela ligou, vem aqui na matriz, que nós vamos ter uma reunião. Quando chegou lá, tinha essa tal dessa advertência. Eu fiquei indignada. Eu. Ele chegou em casa chorando, porque ele nunca recebeu advertência na vida dele, em nenhuma empresa. Ele é bem pontual. Tudo que eu acho que uma empresa pede para um funcionário, ele faz. Ele é, né? Foram- Eu. Eu hoje eu estou nesse curso porque eu tenho uma mini empresa, eu sou microempreendedora. E eu não sei se é de mim, mas eu não gosto de maltratar nenhum tipo de pessoa. Fez o errado, eu gosto de chamar aqui no cantinho. É assim, assim. Vamos tentar resolver. Bora lá, não sabe? Eu vou te ensinar como é. Mas na empresa dele parece que, meu Deus, o pessoal é carrancudo mesmo. Mas é interessante, né? Exatamente esse meio termo, né? Ele saber, porque chega uma advertência dessa, é colocar os pontos, porque às vezes a pessoa fica tão nervosa que nem consegue falar numa situação dessa. Às vezes a pessoa fica
sem voz, né? Mas é de fato, é colocar, caramba, quantas vezes eu não tive aqui fazendo hora extra e citar situações mesmo. É claro que eu entendo a contrapartida de que no momento de uma reunião a pessoa às vezes fica tão nervoso mesmo, e por ele nunca ter acontecido isso com ele, aí que a pessoa fica às vezes sem voz, e aí acaba que fica calada em um momento que ele poderia sim expor as situações que ele é pela empresa, o quanto ele é dedicado, o quanto ele faz o melhor por ele, né. E aí é exatamente essa questão de você não ficar calado para tudo, e saber como falar. Não é o que você fala, é como fala. A tonalidade da sua voz, a segurança ou não, até quando você está, às vezes, inseguro, a pessoa já nota e já cai em cima de você. Então, uma situação como essa era ele lembrar o pessoal: "Você vai me fazer, de fato, assinar essa advertência, enquanto eu estou aqui me dedicando", e aí você começa a pegar no assim, né, chamar a atenção da pessoa. E aí a pessoa, no instante, vai repensar nessa situação. Mas acontece mesmo esse tipo de coisa. Marcos, pode dar continuidade, desculpa aí. Uhum. Deixa eu complementar um pouco aqui para a gente falar, entrar no artigo 7. Quando se fala em trabalho, a professora Ana Paula falou um negócio muito interessante, que é exatamente como você vai questionar a questão da segurança, tá certo? E às vezes nós, como pessoas, temos mania de querer fugir de um conflito. O conflito não necessariamente ele é um negócio ruim. Ele serve para esclarecer problemas. Então, tipo, se você tem uma posição firme, uma posição segura, você precisa se posicionar. Por quê? Porque senão a pessoa vai notar a sua fraqueza e aí você nunca vai crescer profissionalmente. E aí nós precisamos exatamente ter essa característica, é manter o tom de voz, tá certo? É ter uma justificativa correta, tá certo? É saber escutar, é também, embora às vezes você possa falar assim, não, mas a empresa pode me demitir. Quando nós trabalhamos em empresa privada, esse risco sempre vai acontecer. Você não pode dar razão para a empresa querer lhe demitir, mas esse risco ele sempre vai acontecer. Então assim, e também na hora que você assume compromissos que você não tem condição de cumprir, eu como profissional já assumi, algumas vezes a empresa já pediu para eu assumir compromisso, nós vamos naquela vontade, aí dá errado. Quem é que a empresa culpa? O profissional. E a empresa chega com uma força tão grande que você acaba concordando com a empresa que você é culpado. Então, na hora de assumir qualquer trabalho, olhe a condição que você vai estar assumindo. Por quê? Porque você vai poder cometer um erro e aí a empresa vai estar gerando essa culpa para cima de você e às vezes não é a empresa, é o departamento que gera para poder transferir. Então, assim, olhe o completo. Vai assumir o trabalho, olhe a proposta completa. Vai sair em um carro da empresa, olhe se o carro está com a manutenção, como é que está o freio, tá certo? Como é que está tudo. Porque tudo na vida pode dar certo e pode dar errado. Quando nós não temos cuidado, dá errado. E aí o problema é maior. Artigo 7 da Constituição Federal. Esta estabelece uma jornada de trabalho máxima de 8 horas diárias e 44 horas semanais, facultada a compensação de horário e a redução da jornada mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho, que significa 220 horas por mês, carga horária máxima. Essa seria a jornada máxima. Então, tipo, qual é a carga horária máxima? 220 horas. Mais não pode, menos pode. Aqui mostra, quando nós vamos para outros países, muitas vezes se faz o cálculo da hora trabalhada. No Brasil, raramente se faz esse cálculo, mas aqui pegando um exemplo, está exatamente aqui. No salário de R$ 2.640, dividido pela quantidade de hora trabalhada, dá 12 horas de trabalho, ou R$ 12 por hora de trabalho. Tá? Então, nós temos que exatamente pegar essa característica. Qual é a nossa hora de trabalho? Então, você vai pegar o seu rendimento, o seu provento total e vai dividir por sua carga horária mensal. O que você recebe no mês, o que você trabalha. Aí você vai ter noção da sua hora de trabalho. Ficou claro?
Se não responderam, eu estou acreditando que ficou calmo. Ficaram quietos agora, de uma hora para outra. Entendi, tio. Pronto, Rafael, foi Rafael ou Rafaela? Rosana, sim. Eu tô só ouvindo. Não, tranquilo. Josiane, pronto. Dentro de cálculo trabalhista, o que é que acontece? Nós temos a hora diurna de 60 minutos, tá certo? A noturna é de 52 minutos e 30 segundos. O turno diurno de 8 horas, o noturno de 7 horas e 52 minutos. Vem uma pergunta. O estagiário pode trabalhar em carga horária noturna? Depende da empresa, né? Tô falando da norma trabalhista. O estagiário. Estagiário. Como é a, Não, como é a pergunta? Repete só. O estagiário pode trabalhar no horário noturno? Eu acho que não, tipo, como hora extra? Não, não necessariamente hora extra. Não tem empresa que trabalha com horário noturno? Sim. Bom, Mas, então, tipo, o exemplo tem a Gredene. A Gredene tem estagiário que está trabalhando no horário noturno. pode trabalhar, porque eu já estagiei à noite. E era tudo, acredito que era tudo conforme a lei, né? mas Então era já foi, contrato de estágio normal, era um estágio era assinado como contrato de estágio. estágio. Uhum. Era no shopping, contrato de estágio no shopping. Pela Porque o que é que uma, acontece? O que é que acontece? O estagiário, se a professora Ana Paula quiser complementar, eu vi até esses dias. O estagiário, ele não tem um contrato trabalhista. O Isso, ele vai ter estagiário. um termo de compromisso de estágio, né? Esse termo de Uhum. compromisso de estágio, dependendo da idade dele, pode ser à noite. Então, assim, se ele for um estagiário do ensino médio ou ensino fundamental, né? Que é o ensino médio, vamos dizer assim, e for menor de idade, ele não pode trabalhar à noite. Agora, se ele for um estagiário do ensino médio e for maior de idade, ele pode trabalhar à noite. A mesma coisa, cantos ou lugares com bebidas alcoólicas. Se for menor de idade, não pode trabalhar. Se for maior de idade, pode trabalhar. Então, é muito essa questão, né, da idade dele Uhum. para a questão do horário. E complementando também, como ele não tem não é seletista, né, não tem carteira assinada, ele tem um termo de compromisso de estágio e ele é bolsista, ele vai receber uma bolsa, não um salário, né? É um dos pontos interessantes. Que quem é estagiário não tem um salário mesmo, ele tem a bolsa estágio. E aí, às vezes, tem o auxílio da passagem, né, que complementa aí esse valor que ele recebe. Só para destacar esse ponto. Uhum. Hora extra. São Isso horas excedentes. Diz. boa noite, Oswaldo disse. É a mesma coisa que acontece com quem estagia no hospital, né? Também, a questão do estágio. A norma é Porque uma eu só. lembro, que- porque o meu sobrinho, ele é técnico de enfermagem. E na época, ele sempre dizia que o horário que ele mais preferia fazer o estágio dele era à noite. Ele O que é que preferia o turno acontece da quando noite. você O que é que acontece quando você fala em estágio da área da saúde? Tá certo? Você vai pegar profissionais já com seus 22, 25 anos, ou às vezes até um pouco mais. Então, assim, ele tem toda, digamos assim, autonomia de sair de casa e ter a sua responsabilidade profissional. Quando você pega o profissional do ensino médio, ele não tem, até porque ele é menor. E o próprio contrato de estágio, ele não dá uma segurança trabalhista. Tá certo? E aí você tem uma característica da profissão da área de saúde. Por quê? Porque o profissional da área da saúde ele vai trabalhar para o sistema de plantão. Então, como sistema de plantão, ele não tem, assim, são poucos os profissionais da área da saúde que vão ter alguma função que vai obedecer uma carga horária seletista de 44 horas semanais. Só quando ele vai, de repente, para uma secretaria, quando ele vai trabalhar numa área administrativa do hospital, mas na sua grande maioria vai trabalhar por plantão, porque vai trabalhar atendendo as pessoas. Desde o médico, tá certo? A enfermeira, o técnico de enfermagem, ao maqueiro, toda essa turma
na sua grande maioria, trabalha exatamente como sistema de plantão. Horas excedentes, ó, a nova Constituição determinou que esse seja um mínimo de 50% ou 100% aos feriados e ou folgas trabalhadas. Então, como a Flávia estava falando, foi a Flávia ou foi a Rafaela estava falando sobre a questão do valor da diária. Então, o que é que acontece? A negociação tem que ser 50%, tá certo? Mínimo, que seja 50% ou 100% em feriado ou folgas no dia de trabalho. Tailana quer falar? Não, você não quer falar. A duração normal do trabalho poderá ser acrescida de 2 horas, mediante acordo escrito entre empregador e empregado, ou mediante acordo coletivo ou convenção coletiva de trabalho, devendo obrigatoriamente o empregador pagar pelo menos mais 50% sobre a hora normal. Então, isso aqui nós já conversamos exatamente sobre essa questão da hora extra. Aqui mostra um exemplo do cálculo da hora extra. Salário por hora, R$ 12 mais 50%, tá certo? Está colocando aqui R$ 18, vezes hora trabalhada a mais R$ 108 no salário no final do mês. Professor, Oi. essa questão da hora extra, eu lembrei da época, esse negócio de 50%, 100%, né? A época que eu trabalhei na Grendene, eu trabalhei para burro, muito assim. Nessa época, com produção muito alta, aí pagava 50%, realmente como hora extra, e o restante dos 50% como banco de hora. Pode isso? Porque a Grendene cansou de fazer isso. O que acontece? Quando você pega o banco de horas, tá certo? Você vai partir do pressuposto, lá no RH, o RH vai fazer a conta como se tivesse pago o valor financeiro. E aí, dentro do seu banco de horas, a sua quantidade de horas, a empresa vai lhe dar uma folga. Entendeu? Entendi. Vamos dar um exemplo. Digamos que você trabalhou 12 horas no mês de hora extra. Aí vão lhe pagar 6 horas. E aí as outras 6 horas você vai tirar de folga. Só para ficar redondo, digamos que a sua carga horária seja 6 horas trabalhadas direto. Só com o intervalo do lanche ou da refeição. Era exatamente assim que acontecia quando quando eu trabalhava lá. Era assim mesmo, eles pagavam 50% e o restante dos 50% ele ficava como banco de hora. Aí dá a sua folga, e aí o que é que acontece? Esse valor de folga, ele é exatamente debitado dentro da carga horária total, mas no seu relatório vai aparecer como se você tivesse recebido. Aí é É nada claro justo. que, é claro que isso, como é uma indústria de grande porte, pode ser que se tenha algum acordo coletivo da indústria, tá certo, com o sindicato. Olha que o material, vocês vão olhar, eu não vou voltar agora, mas vocês vão olhar que, deixa eu ver se é o passado. Ó, diz aqui, ó, a duração normal do trabalho poderá ser crescida de 2 horas, mediante acordo escrito entre empregador e empregado, ou mediante acordo coletivo ou convenção coletiva de trabalho, devendo obrigatoriamente o empregador pagar. Se tiver algum acordo, porque você pega uma companhia como a Grendene, o que é que acontece? A Grendene, dentro de uma questão jurídica, vai sempre buscar fazer o máximo possível da maneira correta. Então, se ela quer ter esse tipo de ação, de pagar uma parte e a outra parte ter o desconto, alguma brecha, algum acordo coletivo se tem. Se Com fosse uma empresa certeza. Se fosse uma empresa de pequeno porte, eu ficaria calado que não poderia ser alguma coisa legal. Mas quando você fala do porte da Grendene, a Grendene não vai fazer alguma coisa de maneira aleatória. Até porque ela não Ok? perde nunca, né? Ela só ganha, perder de jeito nenhum. Sim, é exatamente isso. E aí, hoje, as empresas prezam muito por uma questão que a gente chama de custo jurídico. Então, quanto mais a empresa puder reduzir esse custo jurídico,
cumprindo as normas, a empresa sempre vai buscar cumprir. Adicional noturno. Tem direito ao adicional noturno o empregado que trabalha no período de 22 horas de um dia e às 5 horas do dia seguinte. Tá certo? E aqui tem alguns exemplos aqui. O adicional noturno é de 20%, pelo menos, sobre a hora diurna e pago com habilidade íntegra o salário do empregado, por todos os efeitos. Deixa eu botar aqui o óculos, senão não vai. A hora do trabalho noturno deve ser computada como de 52 minutos e 30 segundos, ou seja, o trabalho durante 7 horas noturno é equivalente a 8 horas diurno. E aqui tem uma tabela que vocês podem exatamente estar avaliando. 22 horas a 22 horas e 52 minutos e 30 segundos. 22 horas e 52 minutos e 31 segundos a 23 horas 45 minutos. Aqui tem toda uma tabela pegando aqui como exemplo. O adicional noturno, como é que se calcula? O salário por hora mais 20%. Aí está aqui, ó. O valor da hora noturna, R$ 7,99 vezes 40 horas trabalhadas, está igual a R$ 283,60 no horário noturno. Quando você vai trabalhar a hora extra, entrou no horário noturno, a conta é essa. Ficou claro? Sim. Hora extra noturna. Quando uma pessoa fizer hora extra noturna, há 2 adicionais. O da hora extra e o da hora noturna. Quem trabalha, já pensou nisso? Ah, trabalha à noite, aí vai ter hora extra. Você tem o adicional de hora extra e a hora noturna? Sim, Paula. Vai estar, ao final da aula, na parte final, eu vou chamar a professora Ana Paula de volta e eu vou pedir para ela falar onde é que esses slides vão ficar dentro do sistema de vocês, dentro do portal. Aplica-se o adicional noturno sobre o salário base noturno e sobre o total aplica-se o adicional de hora extra. Como calcular a hora extra noturna? O valor da hora vezes 1,2 vezes 1,5 é o valor da hora extra noturna. Então, você recebe dobrado, que nem tapioca, é para se receber. Aí tem aqui como exemplo, ó, como calcular o adicional noturno. Gabriela trabalha numa zona urbana, das 16 horas às 23 horas e 44 minutos. Nesse caso, faz 2 paradas noturnas por dia, das 22 às 23 e 44, já que a hora noturna é contada a cada 52 minutos e 30 segundos. Horas trabalhadas, salário normal sem adicional, R$ 2.500. Horas ao mês, R$ 200. Aí você vai ter 2.500 dividido por 200, com a sua hora trabalhada de 12,50. O adicional por hora. Agora multiplicamos 20% do adicional da hora. 12,50 vezes 20% dá igual a 2,50 por hora. Milena? O adicional ao mês. Depois multiplique o valor do adicional por hora pela quantidade de horas trabalhadas à noite por mês. Por exemplo, 50 horas. Então, nós vamos ter 2,50 vezes 50 vai dar igual a 125. Isso aqui, vocês vão ter nesse material a oportunidade de ver, como vocês mesmos falaram, passo a passo que vocês vão usar como profissionais da área de recursos humanos, de departamento pessoal, como também vocês vão exatamente poder monitorar aquilo que estão fazendo com vocês no dia a dia. Por favor, na hora de questionar, saibam questionar. Vão conversar. Ótimo, Milena. Tá certo? Não vão conversar de maneira aleatória. Tá certo? Analise o momento de questionar cada ação. Por quê?
porque a corda sempre quebra do lado mais fraco. Se você não concordar, aí você tem uma outra alternativa, é se preparar para sair, não é sair não, é se preparar. Quando você está no local que você acha que não é justo, você se prepara para sair. Mas primeiro tenta negociar a sua continuidade, tenta gerar algum processo de mudança. Salário com adicional. Por último, é só somar o salário mais o adicional. Aí está aqui, 2.500 mais 125 é igual a 2.625. Esse será o salário de Gabriela com adicional. Nós temos que tomar um cuidado. Quando se fala em adicional, é hora extra. A empresa pode realizar uma política de não realizar mais hora extra, e aí nós, como profissionais, já estamos acostumados com R$ 2.625, e aí, na hora que sai a hora extra, nós vamos perder R$ 125 e falar assim, a empresa está me tirando esse meu salário. Não é, é porque a empresa adotou uma prática de trabalho de acabar com a hora extra. Tudo tem que ser resolvido dentro do horário de trabalho. Eu já vi alguns casos de profissionais reclamarem com redução de salário, foi por quê? Porque a empresa fez um trabalho para acabar com hora extra. E hora extra não é salário, é extra. O artigo 189 da CLT. Insalubres são aquelas atividades que, por sua natureza, condições ou método de trabalho, expõem os empregados a agentes nocivos à saúde. Tá certo? Quem falou? Quem falou? Se não está falando, isola o som. Dentro da questão de insalubridade, nós temos que sempre verificar. O exercício de trabalho em condições insalubres, acima dos limites de tolerância estabelecidos pelo o Ministério do Trabalho, tá certo? Assegura a percepção de adicional, respectivamente, 40% ao máximo, 40% ao grau máximo, 20% ao grau médio, 10% ao grau mínimo, de salário mínimo da região. E aí, como é que eu vou identificar isso? Cada sindicato tem a sua insalubridade. Você vai assinar qualquer contrato de trabalho, leiam. Procure entender. Se não entende, procure alguma pessoa que possa lhe ajudar, tá certo? Alguns vão dizer assim, procure um advogado. O advogado vai pedir para a sua questão, como é que eu vou dizer? Por sua para poder analisar o contrato. Então, assim, sempre procure alguma alternativa que você possa conhecer sobre aquilo que você está recebendo. Se você está recebendo por uma insalubridade dentro do grau máximo, com 40%, com 20% ou com 10%, sempre procure avaliar. E é por região. Exatamente, Rosana. Adicional de periculosidade, artigo 193. São consideradas atividades ou operações perigosas na forma de regulamentação aprovada pelo Ministério do Trabalho. Aquelas que, por sua natureza ou método de trabalho, impliquem o contato permanente com inflamáveis ou explosivos em condições de risco acentuado. É por isso que, quando a gente fala assim, o bombeiro, o motorista de carreta de combustível, são profissionais que têm um salário mais alto, porém o risco de atividade deles é muito mais alto. Eles precisam ter cuidado. Quando você chega e fala assim, o profissional que trabalha em um porto tem um salário mais alto? Tem, porque tem uma carga horária diferenciada, tem um risco diferenciado, tá certo? Tem uma série de atividades que você tem um risco muito grande. E algumas vezes, dependendo da atividade, você tem um risco até de morte. Vai trabalhar em uma plantação, tá certo? Você trabalha com maquinário grande, você pode ter acidente, certo? Então, tudo isso tem que ser mensurado, tudo isso tem regras, tudo isso tem legislação que o profissional de recurso humano precisa pesquisar. Não tem como falar que o professor Marcos, ou a professora Juliana, ou a professora Ana Paula vai passar tudo isso aqui para vocês. E, por favor, eu tive um bate-papo com a turma minha esses dias que eu falei exatamente sobre isso. Leiam. Eu estou adorando o envolvimento de vocês da maneira que estão questionando, ou seja, mesmo em uma aula virtual, vocês estão envolvidos aqui com a atividade.
O trabalho em condições de periculosidade assegura ao empregado um adicional de 30% sobre o salário, sem os acréscimos resultantes de gratificações, prêmios ou participações nos lucros. Olha, periculosidade é uma coisa, gratificação, prêmio e participação no lucro é outra coisa. Obrigado, Rosana. Aí nós temos o artigo 195 da CLT. A caracterização e a classificação de insalubridade e periculosidade, segundo as normas do Ministério do Trabalho, far-se-ão através de perícia a cargo de médico do trabalho ou engenheiro do trabalho, registrados no Ministério do Trabalho. Então, nós temos aqui o gráfico de insalubridade, que aí tem todo um padrão como esse gráfico ele é elaborado. Existem profissionais que são preparados exatamente para preparar esses gráficos. E aí, hoje, as empresas gostam muito de valorizar quando passam vários dias sem ter nenhum tipo de acidente. Por quê? Porque o profissional não fica afastado, diminui a rotatividade da empresa, diminui o custo de afastamento de profissional, diminui o custo jurídico, tem uma série de benefícios quando a empresa valoriza o uso de EPI, tá certo? Tem uma outra característica, você vai para uma atividade de insalubridade e periculosidade. O profissional tem que cumprir as regras com relação ao uso de EPI, com relação ao que a empresa fala da maneira de você trabalhar, com relação à farda, tá certo? Com relação a tudo. Você saiu da empresa, muitas vezes eu vejo em algumas indústrias, está no horário do almoço, aí o profissional resolve sair para efetuar um pagamento fora da empresa. Tudo bem, mas ele tem que sair sem farda. Não pode sair com farda. Certo? Então, nós temos que sempre pegar a conduta da empresa. Quando você entra numa empresa, a empresa tem as condutas do profissional. Nós temos que pegar e ler, como se diz, de cabo a rabo. E nós temos que fazer aquilo que está no papel, porque o que vale, gente, é o que está no papel. O que não está no papel não vale. Tenho certeza disso. Salário família. Tabela do salário família de 2023. Valor. Cota salário família, R$ 59,82. Teto de remuneração mensal, R$ 1.754,18. Vigência do dia 1º de janeiro de 2023. O que é o salário família? É o benefício previdenciário que tem direito os segurados empregados, inclusive os domésticos e os trabalhadores avulsos, que têm um salário de contribuição inferior ou igual ao valor da tabela do salário família, fixado em 2023, no teto de R$ 1.754. Seja mais claro sobre esse salário família, que eu não entendi muito, não vou mentir. Você não entendeu o quê? O que realmente é esse teto da remuneração mensal? Em cima desse cota salário família. Isso é o que é o valor por pessoa, esses R$ 59,82? Valor da cota do salário família, tá certo? Eu vou pedir ajuda à minha amiga Ana Paula, exatamente, porque como é detalhe de legislação, aí eu não vi as últimas. Tranquilo. Mas pelo... Vamos aqui. Estou escutando aqui. Gente, só para explicar aqui, ó. A cota é por filho. Tu tem um filho, tu recebe R$ 59,82. Se o salário for até R$ 1.754,18. E aí pode surgir assim um questionamento. Ana Paula, eu tenho 2 filhos, eu tenho o salário menor do que 1.754, eu não recebo o salário família. O que é que acontece? Um dos slides aí, acredito que tenha, ou não sei se ainda está aí, ele fala dos critérios para receber, na questão de que, às vezes, você não levou lá o cartão vacina da criança, você não levou a frequência da escola da criança, e então a empresa não cadastrou no sistema. Porque o salário família é um benefício do INSS, não é a empresa que paga. A empresa ela tem que fazer o cadastro de vocês, da pessoa que tem um direito, né? E manter atualizado.
mas não é obrigação da empresa atualizar. Você que tem que lembrar sempre para deixar lá. A questão do registro da criança, frequência, também tem a questão também frequência e a questão do cartão vacina, tá certo? Então, para receber, tem que ser um salário abaixo de R$ 1.754,18. E, então, cada criança recebe R$ 59,00, né? E 82, não, 59 e alguma coisa. E aí, às vezes, o pessoal fala assim, esse pessoal tem um monte de criança para receber esse benefício. Gente, R$ 59,00 não dá nada, né? Então, o que é R$ 59,00? Às vezes, uma coisa de fralda não paga, né? Então, de fato, isso é algo que a pessoa recebe, sim, com certeza vai ajudar. Mas não é um dinheiro que é para manter a criança, é algo mesmo, um dinheirinho a mais que vai ter complemento no mês, tá certo? Por favor, não saia fazendo menino. Para ganhar R$ 59,00 não vale a pena, né? Valeu, professora, foi bem clara. Realmente, um pacote de fralda, o quê? Uns 60 e pouco, 70, Então, pronto. um leite 32, lá se foi, mas pena, né? tirar do bolso ainda. Pois é. Então, de fato, gente, quem recebe, imagina só, eu recebo R$ 1.800, eu já não vou ter direito à cota do salário família, tá certo? Porque eu ultrapassei o salário base. Só para explicando um pouquinho mais. Deixa eu só complementar. Valeu, professora. Eu tenho uma pergunta. Pode falar. Diga, Oswaldo. Funcionário público tem um valor X certo para a questão do salário família também? Tipo eu sou professora, eu moro aqui no Amarante, né, do Maranhão, agora, atualmente. Aí sou professora da educação infantil. Como faz pouco tempo, eu não levei nenhum documento da minha filha para a prefeitura, eu só recebo somente o meu salário. Deixa eu complementar. Aí eu já ouvi falar Pode que falar. a minha irmã já falou isso uma vez também, que ela entrou lá na cidade onde ela mora, que pediram os documentos dos filhos dela. Aí eu disse, não, mas aqui não me pediram. Deixa eu complementar com a parte legal. Sobre a parte do setor público, tem alguns pormenores. Vamos lá. Primeiro, quando você é concursada e aí você entregou os documentos, a escola só vai saber se você tem filho se você informar. Então, a documentação ela tem que estar completa. Às vezes, a escola pode pedir, como também você pode ter a iniciativa de chegar a entregar e pedir o cadastro. Aquilo que é direito nosso, nós não podemos aguardar. Então, tipo, como eu disse lá no início da aula, você passou no processo seletivo, tá certo? Entregue todos os documentos possíveis. Ou aquele que faltar, procure ser breve na entrega. Por quê? Porque documento é chato para dar problema, gente. E se é direito seu, se é direito seu, você não tem que aguardar por ninguém, você tem que questionar, você tem que ter atitude. Certo? Entendi. A outra questão que pode acontecer. Na prefeitura mesmo aqui, na minha cidade. Já foi resolvido na prefeitura e na Secretaria de Educação. Aí eu levei todos os documentos realmente para a Secretaria de Educação. Só que aí a minha irmã contando que ela foi contratada na cidade onde ela mora e pediram os documentos dos filhos dela. E eu disse, oxe, mas não me pediram do documento da minha menina. Aí ela, sim, mas tem direito, você tem direito a receber da tua menina. Aí eu disse, eu não acredito que eu estava gastando todo esse tempo. Pois é, tem que ir lá, viu? Você tem direito, o servidor público tem direito, negócio que se não fizer o cadastro, e aí você de fato não vai receber. Tipo, quando fazer agora o cadastro, não vai receber o de trás, não, tá? Você perdeu, é tipo isso. Você deixou passar. É como o Marcos está comentando aí, de fato, é um direito seu. Se você tem essa previsão, tipo assim, o INSS, tem um escolha do INSS, logo você tem esse direito, e você tem que ir atrás do seu direito. Então, chegar lá, entregar a documentação, dizer que, ó, vim fazer a entrega da documentação para o cadastro de salário família. Ponto.
Aí não adianta nem ir atrás do perdido, não, viu? Porque não vai receber, não. É só o de agora, viu? Ainda tem uma outra característica, tipo, você vai ter que levar a documentação e a pessoa que realiza o cadastro, tá certo? Tem que realizar o cadastro. Então, tipo, pode ser que a pessoa resolva rápido, pode ser que a pessoa demore. Então, você precisa acompanhar, certo? Acompanhar exatamente como é que tá, porque como a Ana Paula disse, o que perdeu, perdeu. E aí é você que tem que ter, digamos assim, estar preocupada em receber, porque é um direito seu. Com certeza, né? Uhum. Bora seguindo. Nós temos mais umas 2 horas de aula, né? Salário família, ninguém falou nada. Quando eu falo isso, é a mesma coisa. Eu estou brincando, viu, gente? Devido ao trabalhador, o trabalhador, empregado ou empregada, exceto a doméstica, e ao trabalhador avulso, pago diretamente pelo empregador. É devido também aos aposentados por invalidez ou por idade, e aos demais aposentados quando completarem 65 anos, se homem, ou 60 anos, mulher. Se a mulher, paga pela Previdência Social junto com a aposentadoria. Deixa eu dar uma outra dica importante, tá certo? Principalmente para as pessoas que já trabalham e para quem vai trabalhar. Quando você assumir um trabalho, procure acessar o site do sindicato que está legalizado o seu trabalho. Procure pegar o que está valendo dentro do sindicato. Porque o que vale é o que está lá no site do sindicato, tá certo? Então, assim, não tem muita questão. Algumas coisas são particulares, vai depender de sindicato para sindicato. Algumas coisas podem ser negociações regionais, tá? Algumas coisas são iguais para todo o Brasil. Mas o que é necessário? Você está trabalhando como professora, puxa o Sindicato do Maranhão e veja o que é que você tem direito. Eu não entendi a pergunta, Rosana. Está desatualizado o quê? Eu digo assim, quando o sindicato, né, tem lá os termos, tudo direitinho, quando está desatualizado, vale a última atualização que foi feita? Como é que funciona? Vale, o que é que você chama de estar desatualizado? Porque, assim, o sindicato vale a última versão do que está no sindicato. A última norma que foi implantada, a última regra que foi implantada, ponto. O que pode estar desatualizado, digamos, se você falar assim, alguma coisa de novidade de norma ou de lei, está no Diário Oficial, mas é direcionado para a parte sindical. É por isso que eu estou dizendo, qualquer mudança que é feita, que afeta o salário, ou para maior ou para menor, sempre vai estar dentro do sindicato. Não tem como estar desatualizado. Até porque isso é negociado. Certo? Você vai ter um tempo que às vezes acontece assim, um aumento salarial foi definido. Aí você precisa verificar qual é a data de implantação. Como o problema que está acontecendo com os enfermeiros. Tá certo? Precisa estabelecer. O direito do salário da família cessa automaticamente quando o filho ou equiparado completar 14 anos de idade, salvo se inválido, a contar do mês seguinte ao da data de aniversário. Pela recuperação da capacidade do filho ou equiparado inválido, a contar do mês seguinte ao da cessão da incapacidade. Salário família. Para os filhos até 6 anos de idade, o empregado deverá apresentar, no mês de novembro, o atestado de vacinação ou documento equivalente, e para os filhos a partir de 7 anos de idade, comprovante de frequência escolar nos meses de maio e novembro. No caso do menor inválido, que não frequenta a escola por motivo de invalidez, deve ser apresentado atestado médico que confirme este fato. Isso aqui é legislação, gente, não tem outro caminho. Quem for trabalhar com a área de DP precisa conhecer sobre isso, precisa se envolver com isso. Além de lei, tem que se envolver, não é algo que você decora. Ou você trabalha para aprender praticando, ou então não vai.
Documentos necessários para a inclusão do salário família, como a professora Ana Paula falou, certidão de nascimento do filho, original ou cópia, ou cópia autenticada, comprovação de invalidez quando dependente maior de 14 anos. O valor total do salário família pago aos segurados é procedida a compensação quando do recolhimento das contribuições ao Instituto Nacional do Seguro Social. Muita coisa que está sendo falada, que eu estou acelerando um pouco mais, envolve por quê? Porque nós já falamos sobre isso. Mas embora aqui, seguindo. Quem quiser fazer alguma pergunta, vamos fazendo, porque nós temos aqui mais 22 minutos de aula. Salário família. Cota do salário família é definido em razão da remuneração, que seria devida ao empregado no mês, independentemente do número de dias efetivamente trabalhados. A cota do salário família é devida proporcionalmente aos dias trabalhados nos meses de admissão e demissão. Ficou entendido? Professor Marcos, aqui é a Milena. Assim, eu queria fazer uma pergunta ao senhor, no meu caso, né? Como eu estou sem trabalhar, eu também não estou pagando meu INSS, né? Aí o que é que eu queria, o que eu quero saber é como é que eu faço para eu pagar, né? Para não ficar sem contribuir. Você pode gerar uma DAF no Ministério da Previdência. Tem um passo a passo, tá certo? Que você pode estar fazendo isso aí Pela internet, é? na internet. Você gera uma DAF e paga. Aí assim, para me ficar pagando, eu coloco como autônoma ou como dona de casa, como é? Aí você vai ter que ver a classificação, mas assim, você vai acabar colocando. Você pode colocar como um ou outro, porque para você, como autônomo, eu não sei se tem diferença de taxa, porque no caso dona de casa, eu particularmente não sei, mas assim, até onde eu sei, é uma taxa padrão. Se tem, eu não sei, se a Ana Paula souber, ela vai estar me dando esse suporte mais uma vez, mas tipo. Pronto, aí eu ia até pedir assim, se não é Legal. demais, né? Me enviar pelo nosso grupo o site que eu posso ver isso aí, né? Acessar, para me ver melhor. Pronto. Só explicando aqui um pouquinho. Hoje em dia tudo é online. E você pode fazer pelo aplicativo Meu INSS. Então, tu pode no teu Eu celular. INSS, é? Isso, no teu celular, tu coloca assim, Meu INSS. Lá você vai conseguir emitir uma guia, que é as guias de autônomo, né? Ou então as guias, vamos dizer assim, de quem quer pagar realizar o seu pagamento de forma mesmo sem estar vinculada a uma empresa. Lá é bem intuitivo, você vai passando e vai ter as opções. Depois tu pode entrar em contato com a Jo, né, pelo WhatsApp e falar sobre essa questão, que aí com certeza ela vai te passar bem direitinho, pelo menos o site, para tu dar uma olhada, tá certo? Nessa questão Tá certo. da tua guia de contribuição. E tu fala, professora, só falando referente à guia da contribuição, não, como é que eu poderia estar, qual site eu poderia estar emitindo a guia da contribuição? Que aí ela vai te passar direitinho, tá certo? Tá certo, obrigada. E tem um aplicativo que facilita muito. Esse aplicativo você consegue ver se a empresa está pagando ou não o seu INSS, você consegue dar entrada em auxílio maternidade, auxílio doença, tudo hoje em dia pelos aplicativos, tanto do INSS quanto do FGTS também. Então, eu vou utilizar o meu FGTS na minha casa, né? Vamos dizer assim, financiei a casa. Consigo fazer isso? Consegue, até pelo aplicativo, certo? Hoje em dia é tudo pelo aplicativo. Muito fácil, muito ágil. Aí, assim, Ana Paula, né? Isso. Ana Paula, aí assim, eu passando a pagar o meu INSS, né? Aí eu tenho direitos, né? Caso eu tiver, Sim, vamos caso eu dizer assim, ó, adoecer.
Tem um período de carência, tá? No mínimo 6 meses. Então, você tem um período de carência. Dentro desses 6 meses, aconteceu alguma coisa. Não, tu tá, ainda tem que pagar a carência. Após o período de carência, que é esses 6 meses aí, mais ou menos, tem um períodozinho, se eu não me engano, é 6 meses. Eu posso até estar errada, mas se eu não me engano, é de 6 meses. Depois do meu período de carência, se eu tiver grávida, eu posso entrar com auxílio maternidade. Se eu tiver uma doença, eu posso entrar com auxílio doença. Quando eu completar ali o período de contribuição, posso entrar com a minha aposentadoria, tá certo? Então, a vantagem de pagar o INSS é essa, né? São os benefícios à parte. Tá certo, muito obrigada, ajudou bastante, que eu tinha essa dúvida. Porque como eu já saí da empresa, já está com mais de um ano, né? Aí eu não estou contribuindo no INSS. Você pode fazer essa contribuição de forma avulsa, né? E é nessa visão de que, caso ocorra alguma coisa, você pode dar essa entrada. É interessante. Tá certo, obrigada. Olha aqui o termo de responsabilidade, concessão de salário família, tá certo? Aí tem aqui um modelo, isso aqui é um modelo como aparece na hora que o cadastro está todo ok, tá certo? Ó, pelo presente termo de responsabilidade, declaro estar ciente de que deverei comunicar de imediato a ocorrência dos seguintes fatos, ou ocorrência que determina a perda do direito do salário família, questão do óbito, cessão de invalidez e a sentença judicial que determine o pagamento a outra em caso de divórcio, desquite ou separação, abandono de filho ou perda do pátrio poder. Estou ciente ainda estou ciente de que a falta de cumprimento do compromisso, ora assumido, além de obrigar a devolução da importância recebida indevidamente, sujeitasse-me às penalidades previstas, tá certo? E aí tem uma característica que não está aqui, mas eu vou falar para a gente ter cuidado. Não vou perguntar exemplo de ninguém, eu vou falar o exemplo, se alguém se pronunciar, é particularidade de cada um, tá certo? Por exemplo, você está aqui em Fortaleza trabalhando em uma empresa e alguém pede para você o seu CPF para se cadastrar como função de comissionado no interior. Você não pode dar, porque se você for demitido, Milena, da empresa, tá certo? E aí você vai receber o seu salário ou o seu seguro-desemprego. O que é que acontece? A Caixa Econômica monitora que você tem um cargo comissionado e vai pedir devolução do seguro-desemprego. Então, na hora que você está, se você saiu de uma empresa e você está recebendo algum salário, a mesma coisa vale que você está desempregada e começou a trabalhar e tem algum tipo de registro disso aí, você perde automaticamente seu seguro. Mesmo que esteja liberado, não receba. Por quê? Porque você vai ter que devolver. Hoje, tudo é online, como a professora Ana Paula falou. Receber todo mundo adora. Por quê? Porque é um dinheiro extra, tá certo? Mas, na hora de devolver, é um problema. Segundo a Constituição Federal, é direito dos trabalhadores urbanos e rurais, fundo de garantia do tempo de serviço, desde o dia 5/10/1988. O direito ao regime do FGTS é assegurado aos trabalhadores urbanos e rurais, independentemente da opção. O empregador é obrigado a depositar até o dia 7 de cada mês, em conta bancária vinculada à importância correspondente a 8% da remuneração paga ou devida no mês anterior, a cada trabalhador, incluindo a gratificação. O depósito se faz através do guia de recolhimento do FGTS e informações da Previdência Social, tá certo? Através do GFIP. Era exatamente o que você estava perguntando, Milena, utilizando a CFIP 8.4 através da conectividade social. E aqui tem aquela questão do dia, ó, até o dia 7 de cada mês. Como a gente pode monitorar hoje os depósitos, o que é que acontece às vezes? A empresa deixa de pagar o FGTS e só paga do profissional na hora que ele está saindo da empresa. Hoje você consegue acompanhar se a empresa está pagando mês a mês. Tá certo? Aqui tem um cálculo.
salário bruto do colaborador e os 8% do FGTS é em cima do salário bruto, viu? Como está aqui, ó. Vezes 8%. O FGTS do aprendiz. No início de cada mês, o empregador deve depositar o valor correspondente a 2% do salário de cada aprendiz em conta vinculada ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. Isso aqui é a nossa parte de encerramento. Eu vou tirar a apresentação para a gente bater um papo olhando para cada um aqui na parte final. Eu tirei? Ainda está a apresentação. Eu uso mais o Meet, aí quando eu... Ah, tá aqui. Pronto. A sala tá cheia, viu? Amém. Turma, deixa eu falar aqui um pouco da oportunidade que a professora Ana Paula me deu com a professora Juliana, tá certo? Agradecer, adorei a interação. Mesmo virtual, eu vi muita gente interagindo. A Flávia não quis aparecer, tá certo? Só depois, né, Flávia? Mas ela participou digitando direto. A Josiane está aí. Então, gente, assim, obrigado pela experiência. A interação foi bacana, a troca de Muito experiência. boa, viu, professor, a aula. E por que que o senhor não aparece? É invisível? Eu não estou aqui? Não, Mas o senhor está agora, né? falando, mas eu não tô vendo você. Eu estou aqui, ó. Aonde? No celular é só jogar pro lado que aparece ele. Deixa eu ver aqui. Eu não está aparecendo, não. Mas eu acho que os colegas de aula devem concordar que hoje foi foi a primeira aula, assim, bem que todo mundo conseguiu interagir, conversar, tirar suas dúvidas, e que não foi chata. Obrigado, Paulo. Ó, eu sou a pessoa que está levantando a mão, ó. Eu Mas estou eu em não cima estou da vendo o senhor, Rafaela. não. Hã? Eu não estou lhe vendo, não, aqui no meu celular, não. Lá não Mas passa, tudo tem que bem. passar para o lado para poder aparecer. Viu, gente? Obrigado, Ana Paula. Obrigado, turma, pela interação. Qualquer coisa, estou à disposição, tá certo? Qualquer pergunta que vocês queiram ter, aí vocês vão estar falando. Eu posso tirar o print da turma? Posso? Tire. Eu vou Fique botar à vocês no vontade. LinkedIn, posso? Peraí, deixa eu ajeitar aqui meus cabelos. Para não sair assanhada. Peraí, tem que ficar arrumada. Fazer aqui o coque que ajuda toda mulher. Pronto. Muito obrigado, Sara. Vou fazer o print, se a professora Ana Paula fizer, e também sai bom. A Alessandra é toda no estilo. A Gabriele com filho. É, Gabriele? Já tirei o print. Tira. Eita, que ele nem avisa. Hum? Nem avisam. Não, então eu vou avisar, só um instante, calma. Espera ainda. Eu fiz alguma coisa errada aqui, deixa eu voltar. Cadê aqui? Agora eu Já perdi salvei foi alguns tudo. prints aqui também. Eu vou botar no grupo do pessoal aqui e aí também te envio. Tirou a foto? Tiramos sim. Pronto. Tiramos. Aí a professora Ana Paula me manda, viu, gente? Sim, Paula, obrigado. Maria, Flávia, Edilene, Larissa, Tainara, Rafaela, tá certo? O Marcos, que não aparece, o caba chato, né? Né, Rafael? Marcos Costa. Mas, gente, obrigado, viu?
A Obrigada, gente que foi agradece pelo maravilhosa. aprendizado. Foi muito bom, muito proveitosa a aula. Alguma Tá coisa, Ana certo, Paula? professor. Obrigada aí pela aula. Obrigado Alguma coisa? pela aula, tio. Obrigado. Meu sobrinho, né? Obrigada também, Ana Paula. Tá certo, gente. Beijão e tchau, tchau, pessoal. Até Tchau. Boa noite. Boa noite. Tchau.